Neymar chutou o balde e se rendeu a Pedro após hat-trick do camisa 9. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre a diretoria do Flamengo, que quer renovar o contrato do técnico Felipe Luiz, o goleiro Agostinho Rossi e o meia Georgian de Arrascaeta também tem as suas renovações discutidas dentro do clube. Vou falar da semana do Mengão e vou falar de um jogador que respondeu sobre voltar ou não para o futebol brasileiro. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta terça-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Meus amigos, minhas amigas, você não paga absolutamente nada por isso, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, isso vai ajudar demais no nosso trabalho, isso vai ajudar demais no nosso crescimento e como sempre eu digo aqui, gente, é muito importante para nós. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre a situação do Fabinho, porque o jogador tá no Al Ittihad, né? Fabinho que jogou na seleção brasileira. E essa semana foi falado sobre ele deixar a Arábia, que o Al Ittihad estava disposto a negociar o jogador, aquela coisa toda. E quando começa a possibilidade de um jogador, principalmente um jogador grande, voltar para o futebol brasileiro, muita gente começa a especular sobre esse jogador vir para o Flamengo, sobre esse jogador vir jogar no Flamengo. Porém, o que acontece é o seguinte, o próprio Fabinho, porque o Botafogo foi lá procurar ele, e o próprio jogador disse que não, nesse momento, não quer voltar a jogar no futebol brasileiro, que nesse momento específico espera não voltar a jogar aqui no Brasil. Então, por conta disso, gente, não vamos nem ficar levantando essa pauta aqui no canal, falando, porque, só para explicar, porque algumas pessoas chegou a me mandar isso na rede social, falando, fala do Fabinho vem pro Flamengo e tal. Não, o Flamengo tá muito bem servido de volante, cabeça de área ali, primeiro, segundo volante, Saul, Jorginho, destruindo, Pulgar daqui a pouco volta também. Então, assim, o Flamengo tá muito bem servido ali na posição e o Fabinho vai ficar, talvez, para uma próxima, até porque o jogador agora não quer vir pro Brasil. Bom, vamos mudar o assunto, já que falando em bem servido, antes de falar sobre o Neymar que se rendeu ao Pedro, deixa eu falar com você sobre a Fut Fanatics, porque, cara, hoje, só hoje, tá rolando uma promoção na Fut Fanatics, preste atenção, desse manto aqui, ó, deixa eu tirar aqui com cuidado, para vocês poderem ver. Cara, olha que manto maneiro, olha que manto legal. Esse manto aqui, com o cupom Flazoeiro e pagando no Pix, ele sai por R$ 89,00. Com o cupom Flazoeiro, ele sai a menos de R$100. Se você, Flazoeiro, eu queria pagar no cartão, ele sai menos de R$100. Cara, entrega em todo o Brasil. Olha que manto maneiro, cara. Olha que manto legal. Tem de todos os tamanhos, PMG, GG e Extra G. Cara, e é muito fácil, a Fut Fanatics é uma loja de confiança, vende na internet, mas é uma loja de confiança, entrega em todo o Brasil e comprando chega aí na sua casa, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição, no comentário fixado, e é só você usar o cupom FLAZOEIRO10 na hora do pagamento que você tem um desconto. Se pagar com Pix, ainda tem mais 10% de desconto. Bom, deixa eu mudar o assunto aqui, falar agora sobre o técnico Felipe Luiz, o goleiro Agostinho Rossi e Georgian de Arrascaeta. O que acontece é o seguinte, o Flamengo, a notícia que saiu inclusive no Globo Esporte, o Flamengo se prepara para brindar o elenco na próxima janela e coloca renovações como prioridade. Hoje o Flamengo tem 3 renovações que são prioridades dentro do clube. A primeira é do técnico Felipe Luiz, que desde o dia 1º de julho já poderia assinar um pré-contrato e está negociando e está já em outro clube de graça sem pagar nada para o Flamengo. A primeira renovação que está em pauta é a do técnico Felipe Luiz por conta desse fim de contrato. O contrato dele termina no final desse ano. E o próprio Felipe Luiz, eu já perguntei isso para ele, falei, Felipe, e a renovação do contrato?
e ele diz o seguinte: não, na hora certa a gente vai renovar, na hora certa a gente vai conversar e vai renovar o contrato. Mas isso foi lá em março, maio, mais ou menos. Nós já estamos em setembro, chegando aí semana que vem, em setembro. Então, dentro do Flamengo existe o consenso que a gente precisa sentar e renovar o contrato do Felipe Luiz. Então a prioridade 1 de renovação do Flamengo neste momento é a renovação do técnico Felipe Luiz. Depois tem a situação do Agostinho Rossi, porque o Agostinho Rossi, apesar de ter um contrato mais longo, ele tem um salário ainda defasado. Né? Ele que veio do Boca Juniors para o Flamengo, chegou de graça no Mengão, mas ainda está com o contrato defasado. O Flamengo vai renovar o contrato do Rossi para poder aumentar tanto a multa rescisória do goleiro, como também dar uma valorização salarial. E a mesma coisa com a Arrascaeta. O Flamengo já vinha conversando para renovar o contrato com a Arrascaeta, acabou que a situação entrou em stand-by, porque o Pulgar e o Varela tinham um contrato já acabando no final do ano, então o Flamengo meio que correu para renovar o contrato do Pulgar e do Guilherme Varela, e agora vai correr para renovar o contrato do Jorginho de Arrascaeta, a fim de quê? Blindar, né? Blindar o Arrascaeta, para que o Arrascaeta não receba nenhuma proposta agora na janela do final do ano. Ele tem contrato com o Flamengo até o final de 2026. Então, assim, é basicamente isso. Você renova o contrato, porque a janela de transferência do final do ano é a última que o Flamengo consegue vender o Arrascaeta. Nessa o Flamengo consegue. Na do meio do ano que vem, ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Então o Flamengo chama, renova e prolonga esse contrato e dificulta o desejo ou o assédio de qualquer outro time do mundo que queira contratar o Arrascaeta. A mesma coisa envolvendo o técnico Felipe Luiz, que aí, como eu falei, é uma prioridade ainda maior, já que o contrato do Filipinho termina com o Flamengo no final desse ano. Então o Flamengo vai aproveitar essa parada agora da data FIFA para poder correr e renovar o contrato desses jogadores, contratos que na visão da diretoria precisam ser renovados, contratos que na visão da diretoria do Mengão vão precisar ser urgentemente renovados, beleza? Bom, vamos mudar o assunto aqui agora para falar sobre Neymar, porque o Neymar simplesmente parou a internet com a zoeira dele com o Pedro. O que aconteceu foi o seguinte: o Pedro, ele postou nas redes sociais o vídeo do gol, aquele gol que ele sai driblando todo mundo e dá uma cavada por cima do goleiro. Não, sacanagem. Pedro ontem, o que o Pedro jogou ontem foi sacanagem. Sacanagem. E aí é o que eu digo, eu até falei isso hoje na rede social. Tinha que cortar o jogo do Pedro ontem e alguns jogos do Pedro para trás, botar ele sentado e falar assim: Pedro, é isso. Eu quero isso de você. Que você se movimente, que você corra, que você seja associativo. Cara, é impressionante a mudança do Pedro no time. É impressionante. Se você parar para observar, é impressionante o que o Pedro mudou como jogador mesmo, assim, de voltar, passou a voltar mais, passou a correr mais, passou a tocar. Mano, é impressionante. E assim, ontem foi o prime dele nesse ano, assim, acho que foi a melhor partida dele no ano. Jogou muito ontem, não só pelos 3 gols, mas pelo que eu disse, pela assistência, pelo posicionamento, por atitudes que parecem boba. Na hora do pênalti ele pega a bola, vai lá, fala com o Jorginho, depois ele vem, entrega a bola pro Bruno Henrique, manda o Bruno Henrique bater o pênalti na hora do 8º gol. Enfim, então assim, o Pedro é um jogador, ou tá se transformando num jogador ainda mais importante. E até o Neymar reconheceu isso. Ele postou o vídeo do gol e o Neymar foi lá e nos comentários do vídeo botou: golaço da... Aí meteu logo um palavrão ali pra aumentar o tamanho do negócio. Craque! E aí a galera, claro, vem abaixo quando o Neymar comenta. Muita gente começa a repostar isso e, tipo assim, o próprio Neymar reconhecendo a qualidade e elogiando aí o Pedro, nosso camisa 9, que ontem fez logo um hat-trick e tá muito bem. Bom, falar agora do Arrascaeta, porque com as assistências que ele deu ontem, ele se tornou o maior garçom da história do Brasileirão, com 78 assistências. É isso mesmo. O Arrascaeta, desculpa, é o maior garçom da história do Brasileirão. Não é só do Campeonato Brasileiro, é do Brasileirão inteiro. Muito bem também o Jorginho de Arrascaeta, fazendo bons jogos, grandes partidas, vivendo um ano muito bom esse ano de 2025, o camisa 10 do Flamengo, tá bom? Bom, gente,
Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, você já sabe, tem um botão aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, vai ajudar demais no nosso trabalho, demais no nosso crescimento. Como sempre eu digo aqui, é muito importante para nós. Não é inscrito, se inscreve, já é inscrito, deixa o like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!